Irmãos, uma vez que nós cremos em Cristo Jesus, nós já estamos mortos efetivamente para este mundo e realmente pertencemos ao reino de Deus. Uma vez que esta é a nossa realidade espiritual, pergunto para os irmãos, como devemos nos portar como cidadãos celestiais? Como devemos nos colocar diante dos desafios desse mundo como cidadãos do reino de Deus? Especialmente nos dias de hoje, em que nós temos que ter muita sabedoria para como nós devemos falar, para como devemos nos portar, porque as pessoas hoje estão muito sensíveis, irmãos. Realmente vemos famílias brigando por motivos, pequenos, por questões de ideias, de ideologias, e sendo que o amor dentro da família tem que ser muito maior do que isso. Então, realmente espero que a palavra de hoje nos ilumine para que possamos aplicar o novo ser de nossa vida e vivamos de acordo com o que a palavra de Deus exige de nós. Os irmãos já ouviram falar sobre Jerônimo, o que é dito santo da igreja, dos pais da igreja, aquele que realizou a grande tradução, revisão da Bíblia na língua latina? Irmãos, ele era um homem que era muito sábio e muito estudado. Tanto é que foi encomendado a ele que fizesse essa revisão, como nós mencionamos. E uma novidade para a época, ele resolveu ir atrás dos originais gregos e hebraicos para fazer a tradução, sendo que na época o mais comum era fazer tradução apenas a partir do grego. Ele também era um homem de gênio terrível, ele não media suas palavras. Era um homem que certa vez escreveu, inclusive, que aqueles que não amam a palavra de Deus não são apenas inimigos de Cristo, são o próprio anticristo. Vejam como ele era forte. E ele criou tantos inimigos na sua passagem por Roma, que assim que o seu benfeitor faleceu, ele não teve outra alternativa senão sair daquela cidade. Muitas vezes ele teve problemas por conta de seu temperamento explosivo. E por causa disso, ele vivia em penitência, vivendo uma luta constante para se controlar. Vejam, irmãos, como a vida dessa pessoa que é tida em autoestima pela história da igreja, nos mostra que nós mesmos também temos desafios para podermos controlar nossas vidas. De semelhante forma, quando o Senhor Jesus nos chama para crermos nele, nós somos chamados para deixarmos nossa velha vida de lado, como pecadores. E assim nós entramos na novidade de vida em Cristo Jesus. Somos chamados a deixarmos velhos hábitos de lado, posto que tais hábitos nos remetem a pecados passados, e assim a nos revestirmos do novo homem. Quando Paulo escreve para a igreja em Colossos, e o faz por volta do ano 60 depois de Cristo, ele o faz a partir da prisão. Ele escreve para essa igreja, sem dúvida, por conta de uma séria ameaça que a igreja estava sofrendo. Algo que levou Epáfras, o pastor daquela igreja, talvez discípulo de Paulo, não sabemos, mas seguramente alguém que conhecia Paulo, alguém que esteve preso com Paulo, a buscar o conselho dele sobre o que estava acontecendo. E assim ele escreve a Paulo, questiona com relação à heresia que estava sacudindo Colossos. E no capítulo 2 dessa carta, o apóstolo tentava alertar os seus leitores sobre essa grave heresia que estava se manifestando lá no meio, tais coisas que têm aparência de sabedoria e de rigor ascético. Só que, irmãos, a nova vida em Cristo Jesus não é um baile de máscaras, não é algo que é apenas aparente. Como diz o antigo ditado latino, não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. Só que os irmãos de Colossos estavam apenas buscando a aparência de santidade, esquecendo que a santidade tem que vir de dentro, tem que vir de uma transformação íntima do próprio ser. E assim Paulo rememora os irmãos em Colossos, em contraposição a tais ensinamentos falsos, de que eles estão unidos com Cristo. E esta união em Cristo implicava num novo paradigma para o crente, nessa novidade da vida em Cristo Jesus.
Primeiramente, que o crente foi unido em Cristo Jesus na sua morte e ressurreição. Como podemos ver em Colossenses 3, capítulo 1. Nós temos que ter gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. Ele pagou o preço de nossos pecados. E também o que Ele realizou em nós, Ele transforma a nossa vida. Em Cristo nós morremos para este mundo e ressuscitamos para a novidade de vida. E por isso, irmãos, que nós não pertencemos a este mundo, e sim pertencemos a Deus. No argumento que Paulo coloca para os irmãos de Colossos, ele menciona no versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Então, irmãos, realmente nossa vida de união com Cristo nos leva à insatisfação com as coisas deste mundo e à aspiração por coisas mais elevadas. Nós estamos também unidos em Cristo Jesus, uma vez que nossa vida está oculta com Ele. Então, onde está Cristo? O versículo 2 do capítulo 3 nos mostra. Ele está lá no alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, irmãos, atentemos que uma vez que estamos unidos com Cristo Jesus, nossa mente tem que estar ligada com Ele também. Nós temos que pensar nas coisas que estão lá no alto, nas coisas que são pertinentes ao reino de Deus. Então não basta nós buscarmos, nós temos que pensarmos também naquilo que é celestial. E também nós estamos unidos em Cristo Jesus na sua glória e ressurreição. O novo homem é nascido e nutrido das coisas lá do alto, e a sua perfeição é reservada para aquele estado. Nossa aspiração tem que ser de coisas elevadas. Nossa esperança tem que estar em Cristo Jesus, e Ele é nossa coroa. É assim, irmãos, nós declaramos com toda a felicidade, Romanos 8:37, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é uma gloriosa esperança. Nossa vida, que está hoje oculta em Cristo, será manifesta juntamente com Cristo glorificado em sua vinda. E por isso, irmãos, nós entramos no primeiro ponto de nosso texto. Uma vez que nós devemos buscar e pensar nas coisas lá do alto, estamos unidos em Cristo Jesus, como que isso afeta a nossa vida diária? Primeiramente, nossa nova vida em Cristo nos leva a fazer morrer nossa natureza terrena. E é uma ordem um pouco estranha, né? Fazer morrer, como assim? Não é mais fácil falar, mata a natureza terrena? Mas, irmãos, como tudo na palavra de Deus, existe um motivo para Paulo ter utilizado essa expressão, fazer morrer. Porque no tempo verbal utilizado no original, essa ação implica uma ação completa realizada no passado, só que no tempo imperativo. É uma ordem de algo que já aconteceu. Então, é bem claro para nós que fazer morrer significa que estamos realmente já mortos para a nossa natureza terrena. Estamos realmente já mortos para o pecado. Estamos realmente já mortos de uma vez por todas para as coisas da carne. E o que temos que considerar como já mortos? Nossa natureza terrena, ou de uma maneira mais literal, nossos membros que estão sobre a terra. Em Romanos 6, 13 e 19, o apóstolo nos rememora sobre os membros corporais dos leitores, que podem ser oferecidos tanto para o pecado, como instrumentos de iniquidade e impureza, como também oferecidos a Deus, como instrumentos de justiça e santidade. Ele também lembra, no capítulo 7, que os membros dele carregam a lei do pecado. Então, saibamos, irmãos, quando Paulo menciona os membros aqui, ele se refere sim aos membros do ser humano, mas de uma maneira figurativa, como aqueles que carregam o pecado. Como que se o pecado que nós fazíamos anteriormente estivesse tão arraigado, tão parte do nosso ser, que fosse um braço que é movido tão naturalmente. Veja que situação terrível. O pecado sendo algo tão natural do ser humano. E realmente, irmãos, se nós não buscamos as coisas lá do alto, certamente buscamos prazeres terrenos.
Se nós não buscamos as coisas lá do alto, certamente tais ações pecaminosas acabam se inserindo na nossa vida como pecadores, como se fossem membros. Pecar, irmãos, é natural, a essência daquele que vive sem Cristo Jesus. E como é difícil se livrar de um mau hábito, algo que é cultivado anos a fio. Mas, irmãos, uma vez que estamos unidos a Cristo Jesus, não podemos continuar unidos ao pecado. Não podemos ter um membro nosso como pecado, como algo que nos leva a pecar. E muito interessante, as ações pecaminosas mencionadas aqui ecoam muito fortemente as obras da carne em Gálatas 5, 19 a 21. E estão fundamentalmente ligadas à satisfação mundana. Vejamos quais são essas ações pecaminosas. Primeiramente, prostituição. E sempre que é utilizada essa palavra, porneia, significa o comportamento libertino em termos sexuais, particularmente fornicação ou sexo fora do casamento. Paulo lembra sempre aos irmãos gentios, aqueles que são de cultura grega, que uma vida sexual desregrada, algo que acontece fora do casamento, não agrada a Deus, não se harmoniza com a vida de convertido. E na sequência ele coloca uma outra palavra que é sempre ligada à prostituição, à impureza, né? A catharsia, ou seja, uma indecência moral, uma conduta sexual imoral, algo que é uma obra da carne, consequentemente, que não é compatível com a vida no Espírito. Temos também a paixão lasciva, que seria literalmente paixões, apetite desordenado, pathos, ou seja, alguém que é dominado pelas suas emoções, alguém que é dominado pelos seus instintos, de modo a cometer excessos, particularmente do lado sexual. Também desejo maligno, que é uma manifestação do pecado que habita no homem natural, que o controla. Revela a carnalidade do ser humano, a separação de Deus, a sua sujeição à ira divina, como é mencionado mais adiante. E de fato é um estado triste, aquele que se deixa corromper, deixa levar pelos desejos malignos. O quinto item dessa lista é a avareza ou cobiça, que também é idolatria. Literalmente, irmãos, é um desejo de ter mais, de modo que pode ser traduzido também como cobiça, como avareza, ganância, e existe essa equivalência entre avareza e idolatria também em Efésios 5:5. A cobiça é idolatria porque envolve o estabelecimento de afeições de alguém nas coisas terrenas. Ou seja, a pessoa deixa de querer as coisas lá do alto e quer mais e mais coisas aqui da terra, aqui de baixo. Dessa maneira, esse objeto de desejo ocupa o lugar de Deus como o centro de sua vida. Ocupa o lugar de Deus, que Deus deveria estar no centro dos corações do seu povo. E ele coloca outra coisa no lugar. Esses vícios, irmãos, incorrem na retribuição divina. E vejam que lamentável, porque o ser humano que realiza isso, que está preso nesses desejos carnais, está se esquecendo que algumas dessas coisas que ele está distorcendo, que ele está deturpando, foram criadas por Deus. Irmãos, o sexo foi criado por Deus. E tudo aquilo que Deus criou, como Gênesis 1 nos fala, foi criado bom. Só que como que deve ser realizado isso? De acordo com a palavra de Deus, na santidade do casamento. Fora disso, o pecado. E sempre que o ser humano se deixa dominar por esses desejos carnais, ele deturpa aquilo que é bom pela lei de Deus. Então, atentemos muito a isso, irmãos, que nós devemos buscar a retidão em todos os aspectos de nossa vida. E notem, irmãos, que Deus escreveu o seu decreto divino contra tais coisas, contra essa prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza,
não apenas na sua lei, que foi entregue ao seu povo, como também escreveu isso nos próprios corações dos seres humanos, como deixou isso como testemunha na consciência e na essência de homens e mulheres, de maneira que tais ordenanças não podem ser violadas sem que haja uma retribuição. E essa retribuição divina se manifesta, irmãos, nas consequências inevitáveis que aqueles que escolhem fazer tais coisas recebem, uma vez que escolhem anular a lei do Criador. E então Paulo relembra aos irmãos de Colosso que eles mesmos andaram em tais caminhos antes de crerem em Cristo Jesus. Ou seja, não julguem aqueles que estão nesse meio, mas, irmãos, prestem atenção, vocês eram isso, vocês faziam isso antes de receberem Cristo. E podemos pensar também nós mesmos, irmãos, antes de Cristo Jesus entrar em nossas vidas, como que nós vivíamos? Quantos de nós não lutamos contra a nossa natureza terrena, contra essas paixões da carne? E o quanto não devemos a Cristo Jesus por ter moldado o nosso ser, mudado nossa essência, de maneira que buscássemos, que querêssemos buscar as coisas lá do alto. Então, irmãos, prestemos atenção, porque a nova vida em Cristo Jesus nos faz morrer para a natureza terrena, assim como essa nova vida em Cristo Jesus nos leva a nos despojarmos do que não edifica. E este é o nosso segundo ponto. Com a conversão e o renascimento, começa então um novo agora, que se caracteriza não pelo fato de que o pecado desapareceu. E sabemos muito bem que não é como se recebêssemos Deus, Cristo em nossas vidas, e o pecado magicamente desaparecesse. Ainda segue lá a tentação, ainda segue lá a vontade de desobedecer a Deus. Só que sabemos muito bem que isso não leva a coisa nenhuma. Se amamos a Cristo Jesus, nós buscamos suprimir essa vontade pecaminosa, buscamos nos despir, e esse é o verbo que é utilizado aqui, diariamente, nos despir daquilo que nos desvia de Cristo Jesus. O verbo empregado aqui utiliza o mesmo tempo verbal do fazer e morrer. Então, é uma realização, Paulo constatando que, de fato, os irmãos já se despiram, já tiraram, já colocaram de lado tais coisas que nos afastam da palavra de Deus. Então, temos uma lista de pensamentos que realmente nos levam para longe de Deus. E essa lista começa com a ira, que é a indignação que domina quando o coração se transforma numa fornalha ardente, quando o entendimento do ser humano retém a sua ira e deixa que a glória de Deus passe, e assim ele entra na transgressão. Indignação, ou uma raiva, ou fúria, que é uma explosão turbulenta como um fogo na palha. Temos a maldade, que não é meramente maldade, irmãos, mas é uma má inclinação da mente, uma perversidade, uma vontade de fazer o mal para o próximo. Temos a maledicência, que, se fôssemos pegar a palavra grega, literalmente seria blasfêmia, mas blasfêmia em nosso idioma é ligado apenas com relação a falar mal de Deus. Em grego era utilizado em outros contextos também, e aqui está justamente nesse outro contexto, falar mal de seu próximo, falar mal daqueles que estão ao seu redor. E temos também a linguagem obscena do vosso falar, uma linguagem vergonhosa da boca, ou seja, uma linguagem abusiva, algo que vem de dentro, que faz com que você xingue, fale palavras torpes para aqueles que estão ao seu redor. Lembremos bem, irmãos, a lição de nosso Senhor Jesus, que do que há em abundância no coração, disso fala a boca, como Mateus 12:34 nos lembra. E em Romanos 12:2, Paulo corrobora esse argumento.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vejam, irmãos, da mesma maneira como devemos deixar de buscar as coisas deste mundo para buscarmos as coisas lá do alto, nós devemos deixar de pensar nas coisas deste mundo, deixar de pensar na ira, deixar de estarmos com indignação, estarmos com nossa mente cheia de maldade, estarmos com nossa mente cheia de maledicência, estarmos com linguagem obscena no nosso falar. Porque tudo isso ocupa nossa mente, e desviando nossa mente de pensarmos em Cristo Jesus. Por isso devemos constantemente pensar, irmãos, o que estamos fazendo, isto agrada a Deus? Temos sempre que refletir se o que estamos fazendo é ligado às coisas lá do alto, ou se nossa mente segue presa nas coisas deste mundo. E dessa feita, irmãos, assim como a nova vida em Cristo Jesus nos faz levar a morrer a nossa natureza terrena, nos faz levar a morrer, nos faz nos despojarmos do que não edifica, a nova vida em Cristo Jesus nos leva a sermos verdadeiros uns com os outros. É muito notável como Paulo emenda já no versículo seguinte, o não mentais uns aos outros. Obrigado. Não mentais uns aos outros. E aqui é interessante, ele segue com a ordem, segue com o imperativo, mas esse imperativo está no tempo presente. O que significa, em grego, que é algo que tem que ser realizado dia após dia. Então, diariamente, irmãos, abdiquemos de ter falsidade com o nosso falar para com o nosso próximo. Diariamente, abandonemos as falsidades, as mentiras. Diariamente, sejamos verdadeiros com os nossos irmãos. E esse não mentais, sigam não mentindo constantemente, é a santificação que é possível apenas como uma ação concreta de Cristo Jesus em nossas vidas. Não é como se nós estivéssemos nos esforçando para enfrentar o velho ser humano, mas uma constatação de que pelo Senhor Jesus Cristo nós já nos despimos do velho homem com seus feitos. Então, realmente, irmãos, por que devemos ser sinceros uns com os outros? Porque a mentira não pertence mais a nós. A mentira é a realização do velho homem. A mentira é algo que não pertence ao crente em Cristo Jesus. Por outro lado, não só nos despimos do velho homem com seus feitos, como também nós nos revestimos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E vejam, irmãos, Paulo relembrando os irmãos de Colossos que cada um de nós é portador da imagem de Deus. E essa expressão, renovado segundo a imagem do seu Criador, nos remete novamente para Gênesis capítulo 1. Lembramos que Deus criou o ser humano, e Ele nos criou bons. Ele colocou em nós a sua imagem segundo sua semelhança. E por isso podemos mencionar, irmãos, essa questão da imagem como algo que nos obriga a sermos sinceros uns com os outros. Se não porque amamos nosso irmão, porque reconhecemos que lá está um portador da imagem de Deus, alguém que porta aquilo que é mais digno, algo que é mais belo dentro da criação, que é a imagem do nosso Senhor, do nosso Criador. E por que se refaz para o pleno conhecimento? Porque além de possuirmos a semelhança com Deus, nós como seres humanos nos apoderamos também do conhecimento do bem e do mal. E justamente assim nós perdemos a semelhança com Deus. O fruto roubado sempre revela a nudez do ser humano. O fato de termos caído revela como somos pequenos, como somos fracos, como nós somos submissos ao pecado, e que acaba se desenvolvendo de maneira gritante no ser humano. No envio de Senhor Jesus, no entanto,
acontece a cura real e total para a queda do ser humano. Nós somos presenteados com o conhecimento real daquele que pode acabar com a nossa desgraça. Assim, não sendo um conhecimento tomado de Deus, conhecimento do bem e do mal, mas sim o conhecimento doado por Deus, conhecimento da vida eterna, conhecimento que é genuíno, que é verdadeiro, um entendimento salutar, um entendimento efetivo, afetuoso da vontade do Criador. Compreensão de Cristo, na qual a imagem dele é cunhada, impressa de maneira indelével no coração daquele que crê, para que seja reconfigurado à semelhança de Cristo Jesus. E Paulo nos anuncia, irmãos, que em Cristo todas as diferenças do ser humano são postas definitivamente de lado de fora, quando consideradas como marcas da preferência de Deus. Uma vez que Cristo é tudo em todos, e estamos unidos com Cristo Jesus, então temos que reconhecer que em Cristo nós somos unidos. Em Cristo não há dificuldade, diferença que possa nos separar. E Paulo enumera 3 tipos de diferença que não podem mais haver no meio da igreja de Cristo. Primeiramente, a diferença étnica religiosa, ou seja, não pode mais haver grego ou judeu, circuncisão ou incircuncisão, de maneira que aqueles que julgavam que era mais valoroso uma coisa ou outra, sejam os judaizantes, sejam cerimonialistas, não tivessem espaço para colocar tais diferenças, porque o povo de Deus é um só, não importa a origem, não importa se no passado nossa origem era gentia ou judaica, não importa, irmãos, se éramos de origem tal ou qual, importa hoje o que nós fazemos. Uma segunda diferença que não pode haver entre o povo de Cristo é a diferença cultural. E quando Paulo menciona bárbaro, cita, são 2 denominações, designações que se referem a povos supostamente incultos. Há um contraste aqui inferido com relação a povos cultos e incultos. Os romanos chamavam a si mesmos de cidadãos e os que não eram romanos eram bárbaroi, bárbaros. Os gregos se chamavam cultos e aqueles que não o eram, eles desprezavam, que não eram gregos. Então vejam, o conhecimento, a filosofia não tem valor nenhum para criar no coração humano um novo homem. Mas eram tais pretensões humanas que falsos mestres, perturbadores, queriam colocar nos corações dos irmãos de Colossos. Terceira diferença que não pode haver no meio dos cristãos, uma diferença social. E Paulo menciona escravo, livre. É como se Paulo estivesse lembrando a igreja de Colossos. Olha, irmãos de Colossos, não menosprezem os escravos. Olha, Filemon, aceita Onésimo como seu igual, seu irmão em Cristo Jesus. E lembramos que Filemon era um membro da igreja de Colossos. No que se refere a Deus, não existe diferença nenhuma, irmãos. Escravo, livre, nos dias de hoje, patrão, empregado, né? Não existe diferença nenhuma. Somos todos filhos de Deus. Concluindo a mensagem de hoje, Jerônimo, pai da igreja, era um homem de gênio forte, um homem irritadiço, mas ele foi o vaso que Deus escolheu para abençoar a sua igreja com uma tradução renovada, revisada, uma tradução mais fiel das Escrituras na linguagem de sua época, na linguagem corrente, que era o latim. Nota, irmãos, uma tarefa delicada que exigia muita paciência foi confiada a um homem que era extremamente impaciente. Ele tinha noção de suas limitações. Por isso que ele viveu uma vida de penitência, e é dito que ele sempre carregava consigo uma pedra, para que sempre que o seu ser se exaltasse, ele batesse no seu peito e lembrasse: você é pecador, rapaz, você é pecador, para com isso. E lembremos, irmãos, não somos tão diferentes assim dele. Não é necessário, claro, que nós batamos nosso peito, que nós nos machuquemos, para que saibamos que
nova vida em Cristo Jesus nos leva a fazer morrer nossa natureza humana, nos leva a despojarmos do que não edifica, nos leva a sermos verdadeiros uns com os outros. Em verdade, esse fazer morrer, no contexto de Colossenses, tem a ver com essa transformação da vontade, uma nova atitude de mente, uma mudança radical do próprio centro da personalidade, de nós mesmos para Cristo Jesus. De modo que a morte ao nosso ego não é de maneira alguma uma descrição muito forte. Mateus 12, 33, o nosso Senhor Jesus nos ensina que ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Irmãos, se a nova vida nos faz fazer morrer nossa natureza terrena, então devemos nos perguntar, como vivíamos antes? Nós buscávamos prazeres terrenos? O que temos buscado até hoje? O que temos priorizado em nossas vidas? Se a nossa nova vida em Cristo nos leva a nos despojarmos daquilo que não edifica, então nos perguntemos, como temos ocupado nossa mente? Cristo conhece nossos pensamentos. Com o que temos ocupado nossos pensamentos? Se a nova vida nos leva a sermos verdadeiros uns com os outros, temos que questionar se temos honrado a imagem de Deus em nosso próximo com a verdade, ou se temos criado barreiras, divisões no corpo de Cristo. Irmãos, Filipenses 1, 27, temos um apelo de Paulo aos irmãos. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Então lembremos, irmãos, não basta falarmos o Evangelho, não basta anunciarmos o Evangelho para o nosso próximo. Nós temos que viver esse Evangelho, temos que mostrar que esse Evangelho é vivo em nossas vidas. Porque uma vida dissociada da prática cristã é o caminho para o descrédito, é o caminho para a descrença. Se nós não vivemos aquilo que pregamos, como queremos levar isso para outrem? Se nós não vivemos aquilo que nós dizemos que cremos, então, irmãos, nossa palavra não tem valor nenhum. É como se estivéssemos pregando uma falsidade. A nova vida, irmãos, em Cristo Jesus, tem que agir em nós de tal maneira que nós possamos declarar ao nosso próximo que nós buscamos efetivamente aquilo que é ligado ao Senhor Jesus, as coisas lá do alto, não as coisas terrenas. Que nós pensamos constantemente nas coisas lá do alto e não nas coisas ao nosso redor. Que nós deixamos assim de lado os nossos pecados passados e buscamos ocupar nossa vida, buscamos colocar nossos pensamentos com Cristo Jesus. Lembremos, irmãos, somos unificados com Cristo, e assim não pode haver desunião no corpo de Cristo. Por isso que devemos estar sempre sinceros, falando a verdade uns com os outros. Que nós sejamos exemplos em nossas famílias, para que a paz de Cristo reine em nosso meio, para que nós, nos despindo do velho homem, nos revestindo do novo homem, sejamos exemplos para aqueles que estão debatendo em meio de ideias e ideologias, e que reine assim a paz e o amor de nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Oremos.